Queridos, Sentar, né? sente. Pode sentar. Pode sentar. Isso aqui é só na hora que for entregar o Simone que vai trazer, tá? É? A gente pede para a Simone para você fala. Hoje a gente passa por um misto de muitos sentimentos, né? Hoje nós passamos por um misto de muitos sentimentos. Aumenta um pouquinho, Ramon, por favor. Obrigado. Hoje a gente, Vê se esse não tá melhor. no decorrer do dia, Se esse não tá melhor. som. Sei. Acho que tá. Eu acho que eu tô falando muito baixo, né? Você tem mais medo de... Eu tô com fome. É o Leão, vai. Hoje nós passamos por um misto de sentimentos muito grande. Como eu falei aqui anteriormente, o sentimento que ele vem no nosso coração é de gratidão. Nós, como eu falei aqui de manhã, no decorrer de tantos anos aqui em Cabo Sul, vindo para cá com os apóstolos, o apóstolo José até falou, né, que a promessa de Deus se cumpriu, né? Que é pregar em Samaria, e até os confins da terra, né? Porque queria que vocês entendessem que o apóstolo José veio de Brasília para estar aqui. O apóstolo Éder veio de São Paulo, porém são lá de tão distante. É do Shrek que fala isso, né? Lá de Comodoro. Você sabe onde fica Comodoro? Mato Grosso. É para você ver que é tão distante que você não sabe. É lá em Mato Grosso, irmãos. A profeta Andréia também esteve conosco. Veio da onde? Aonde? Roraima? Sabe? Rondônia. Rondônia, gente. Rondônia. Sabe? Tudo para esse tempo, tudo para esse momento. Isso não é um algo aleatório, isso não é um algo ocasional. É um propósito divino para esse lugar. É Deus estabelecendo coisas novas. Eu não falo, queridos, em relação apenas à nossa igreja. Eu falo em relação ao bairro, em relação a uma transformação que esse bairro começa a passar. Não porque somos melhores, nada disso não, gente. Nada disso, sabe? Mas como o apóstolo José disse, porque suportamos. Suportamos, avançamos, queremos avançar. Hoje, como eu ia dizendo, muitas memórias vieram em nossas mentes. Eu estava pensando, nós estávamos conversando em casa, né? A respeito, há um tempo atrás, antes de começar a conferência, quem estava lá em casa era até a Rafaela. A Rafaela é a dona Nina. E nós falamos do pastor Wendel, sabe? De como nós temos uma aliança. E eu lembro uma vez, gente, eu e o pastor Wendel, nós estávamos no vinagre, mesmo, numa situação difícil. Eu tive a brilhante ideia de convidá-lo para ir vender sanduíche natural comigo na praia. Eu, pastor Wendel, Jonas, só pior, né? E Regis. Só pior. Quem conhece aqui, irmão, já está botando a mão na cabeça, falando misericórdia. Nós fomos, eu empolgado, comprei 4 caixas de Guaravita, comprei gelo, botei Leila no barco furado, pedi para Leila fazer 120 sanduíches, fomos para a praia. Cheguei na praia, irmãos. Na praia, vendedor de sanduíche, nem gritar, olha o sanduíche. E eu, olha o sanduíche. Tá bom, tá funcionando. Quer que troque? Já tá funcionando. Tava acabando a bateria? 120 sanduíches nós dividimos para poder vender. E eu empolgando eles. Gente, ó, vocês têm que gritar alto. E eu morrendo de vergonha de estar ali. No final de tudo, nos reunimos. Vamos lá, vamos contar para a gente ver quanto que cada um vai levar.
Nós ficamos comendo sanduíche, irmãos, durante 2 semanas, porque nós só vendemos 3. E hoje é motivo de riso. Mas no momento foi um momento de crise. Eu acho que Deus forjou de fato a nossa aliança na fidelidade. Eu posso dar testemunho aqui de púlpito que o pastor Wendel, em minha vida, é uma das pessoas que mais me honram com a sua fidelidade. Eu não estou o promovendo, eu não estou o presenteando. Eu simplesmente estou reconhecendo algo que na eternidade já é vivo. Quer falar alguma coisa? Não, Eu queria convidar eles pedem os aqui. pastores Wendel e Luana para subir aqui. Queria que você recebesse eles com a salva de palmas. Vai passar o quê? Não vamos entregar para ele. Queridos, hoje nós não estamos apenas entregando uma igreja, objetos ou templo. Estamos entregando um legado. Sabe o que é interessante? Eu não sei se tem isso lá em Brasília ou lá em Comodoro, mas falaram que eu estava abandonando a igreja. Satanás, às vezes, nem para mentir, ele consegue conjecturar alguma coisa. Queridos, nós temos uma aliança, eu não estou abandonando a igreja há tempo. Eu estou indo cavar poço. Eu estou indo cavar poço. Eu tenho um ministério apostólico. E o Senhor me planta em um determinado local, e aqui foi a escola. Me planta em um determinado local onde eu fundamento vidas para levantar pastores, sair daquele lugar e ir para um outro local. Hoje já temos iniciado uma igreja em Niterói, em Piratininga, que nasceu dentro da nossa casa. Nós temos pessoas que daqui a pouco Deus vai começar a dar um apontamento, como de repente, quem sabe, Jana, o Emerson, né? Ou de repente a Rafaela e seu esposo, não é isso? Juntamente com o seu bebezinho, não é verdade? Então, pessoas que estão lá conosco, que já estão aqui, estão vivendo esse novo tempo lá. São fases da vida que a gente passa. Quando você chegou a uma certa idade, o seu pai olhou para você e falou assim: olha, já está na hora de você começar a procurar um lugarzinho para você arrumar a sua vida, não é verdade? No reino animal também é assim. Quando o leão ele cresce, o leão pai tem que colocar o filho para fora, porque senão eles acabam se matando, sabe? Não é o nosso caso, graças a Deus. Graças a Deus. Então, durante 12 anos, Deus nos confiou o privilégio de pastorear essa casa. Choramos com vocês, celebramos vitórias, vivemos grandes milagres, acompanhamos famílias sendo restauradas e sendo construídas, vidas sendo transformadas pelo Senhor. Aqui nós firmamos alianças que foram fortalecidas no momento de luta. Quantas e quantas histórias, gente. Quantas histórias. Quem estava aqui com a gente na construção da igreja? Quem estava aqui? Gente, é muita história, é muita história. Histórias divertidas, histórias não tão divertidas e histórias tristes, como as perdas que sofremos. No caso de Jorginho, mais recentemente Dona Maria do Amparo, pessoas, o próprio Glaucio, que nós amamos também tanto, o Marcos também, né? Pessoas que passaram pela nossa vida, mas não serão removidas dela. Esses dias, eu estava em casa e eu fui pesquisar o nome de alguém e apareceu o nome do Marcos. Eu, com saudade dele, eu fui ouvir o áudio dele. Desculpa. Da última mensagem que ele havia me mandado. Feliz, desejoso, com expectativas. Tem coisas que acontecem que simplesmente nós não acontecemos. Mas a nossa fé e a nossa gratidão faz nós confiarmos que no Senhor tudo é perfeito e tudo acontece no tempo exato. Nessas alianças que nós firmamos aqui nos momentos de lutas, elas revelaram amigos que são mais chegados do que nossos irmãos. Pessoas aqui que eu convivo mais do que com a minha família.
pessoas que me adotaram como filho e outros que eu adotei como meus filhos. Pessoas que hoje não fazem mais parte da igreja. Mas quando passam por mim pela rua, falam: e aí, pai, beleza? E aí, pastorzão? Histórias. E isso ninguém tira. Isso é removível dos corações. Mas entendemos que o reino de Deus ele é feito de continuidade. E a obra, ela não pertence a homens. Ela pertence ao Senhor. Cadê? Hoje eu quero fazer um ato profético com o pastor Wendel, declarando que eu reconheço e afirmo a sua autoridade sobre esse lugar. Uma vez, em um determinado dia, um pastor chegou para mim e falou: olha, é o tempo de você pastorear. Agora, essas ovelhas passam a estar sobre sua responsabilidade. De igual modo, eu faço isso contigo. Essas ovelhas estão aqui. Elas agora estão sobre a sua responsabilidade. A Bíblia diz que assim como o pastor são suas ovelhas, assim como for o seu coração, irá refletir lá embaixo. Que você tenha muito mais sabedoria, domínio próprio, unção e autoridade do que eu tive em qualquer dia que eu caminhei por esse lugar. Que tudo aquilo que eu vivi aqui, em relação a crescimento, expansão, níveis de unção, seja comparado a apenas um pequeno sinal relacionado àquilo que Deus vai fazer através da vida de vocês. De fato, que a glória da segunda casa, que a potência de um filho, que ele é lançado pelo pai, como uma flecha polida na aljava de um valente, que você de fato consiga e manifeste esse peso de glória para esse povo. Nós acabamos de ouvir o apóstolo José falando cirurgicamente. Isso não é uma mensagem combinada, não. Verdade. Não conversei quase nada com o apóstolo José, não deu tempo. Verdade. Não deu tempo. Foi resposta de Deus. Eu falei para ele que ele tem que vir aqui para casa para descansar, mas a gente sempre, quando está perto de alguém que tem uma unção, a gente vai inventar um troço na igreja para fazer. A gente não consegue deixar ele descansar. Ele falou: eu não caio nessa não, pastor. Eu não venho para descansar, não. Sabe? Mas vamos levar em Friburgo, né, Jean? Exato. Vamos levar para passear, né? Só para descansar. Mas vamos fazer um trocinho lá também para ele liberar Não, não, é só para descansar, para deixar. Então, pastor Wendel, hoje com muita alegria, com muita satisfação e com muita certeza de que você carrega características, autoridade e unção para fazer um trabalho muito maior do que eu fiz, e eu me alegro nisso. Eu jamais me sentirei diminuído, eu me sentirei aprovado. Sabe por quê? Porque o pai se alegra que seu filho seja melhor e maior. É. Você pode acelerar isso? Segura esse cajado aqui. Pastor Pedro, esse cajado ele representa a autoridade espiritual, cuidado, direção e responsabilidade. Vai ter horas que em determinados momentos a vontade não vai ser de tocar, mas vai ser de bater com o cajado. E seu coração vai ser provado nesses momentos. Eu acredito que quando a gente caminha e observa, a gente aprende. Então, como eu disse no começo, muitos foram os meus erros, assim como muitos foram os meus acertos. Pega uma peneira, filtra, pega tudo de ruim, joga fora. Pega tudo que é bom, ora ao Senhor e acrescenta aquilo que Ele quer te dar e avança. Amém? Que você conduza esse rebanho com amor, firmeza e temor ao Senhor, que nunca lhe falte sabedoria para corrigir, discernimento para decidir e compaixão para cuidar das ovelhas que Deus colocará em suas mãos. Que você receba esse cajado como símbolo da missão que hoje o Senhor lhe confia. E essa aqui é a chave do famoso gabinete.
Que é onde você vai ter as conversas mais felizes da sua vida. Mais amáveis. Glória a Deus. Que é da onde você sairá para ir para os rodízios da vida. Sozinho. Ou no máximo com a sua pastora e com o seu filho. Sabe? Ela representa acesso a pessoas, as lágrimas, as orações, os aconselhamentos e as decisões que moldam uma igreja, que nem sempre serão fáceis. Que essa porta, ela permaneça sempre aberta para acolher, restaurar e conduzir vidas ao coração do Pai. Amém. Essa é sua responsabilidade. É pequena, né? Só parece, né? Só aparece. Mas Deus te capacitará. Amém. Pastora Luana, hoje eu quero colocar em suas mãos. Ser mais alto fica melhor. Hoje eu quero colocar em suas mãos aquilo que deve permanecer acima de qualquer estratégia, de qualquer experiência e de qualquer opinião humana. Hoje eu quero te entregar uma Bíblia. Eu sei que você tem várias, eu já te presenteei com Bíblias, mas profeticamente essa Bíblia. E que ela seja a maior referência, a sua maior autoridade e o seu maior tesouro. Que cada decisão seja tomada à luz da palavra. Que cada sermão nasça dela. E que cada conselho seja fundamentado nela. Que cada lágrima encontre consolo nela. E que em cada batalha seja vencida pela verdade que contém nela. Nunca permita que a voz dos homens fale mais alto do que a voz de Deus. Revelada aqui, ó, nessa escritura. Então, filha, pastoreie com amor, com graça e também com fidelidade a palavra de Deus. Amém? Nós amamos vocês e receba esse presente que há 12 anos ficou aos nossos cuidados e agora passa para a mão de vocês. E a gente tem Toda obra de Deus tem um tempo. Tempo de plantar, tempo de regar, tempo de colher e tempo de entregar. Hoje celebramos não apenas uma transição, celebramos a fidelidade de Deus. Porque aquele que sustentou esta casa até aqui, continuará conduzindo cada passo daqui para frente. Bem-vindos, pastores Wendel e Luana. Há caminhos que Deus escreve com lágrimas, fé e amor. E existem pessoas que Ele envia para dividir o peso e a dor. Foram tantos dias vividos, tantas histórias para lembrar, momentos de festa e conquistas e outros que só Deus viu passar. Vocês permaneceram firmes quando tudo parecia difícil demais. E o Senhor foi tecendo laços que o tempo jamais desfaz. Não foram apenas anos, foi aliança diante do altar. Foi família, foi cuidado, foi aprender e caminhar. E hoje nós queremos agradecer por cada passo dado até aqui, por cada abraço, cada oração, por nunca desistirem de prosseguir. Que o Senhor recompense o amor que vocês semearam sem medir. Que a bondade de Deus os acompanhe por onde forem servir. Vocês estiveram conosco
nos acertos e também nos erros, nos dias em que sorríamos e nos dias de desertos. E nós também caminhamos juntos nas lutas que precisaram enfrentar. Vimos Deus sustentar sua casa e milagres acontecerem sem cessar. Hoje um novo tempo começa e podemos sentir a mão de Deus conduzindo seus passos com graça para viver os sonhos seus. Não é um adeus, é um envio, é o reino avançando outra vez. É a mesma chama queimando nos corações que Deus escolheu. E hoje nós queremos agradecer por cada passo dado até aqui, por cada abraço, cada oração, por nunca desistirem de prosseguir. Que o Senhor recompense o amor que vocês semearam sem medir. Que a bondade de Deus os acompanhe por onde forem servir. Que Deus entregue Caboçu em suas mãos, como um pai entrega um tesouro ao filho. Que cada família encontre abrigo, que cada ferida encontre cura. Que haja restauração nos lares, que haja salvação em cada geração. Que o amor de Cristo transborde em cada palavra e cada decisão. Que os céus se abram sobre vocês, que nunca lhes falte direção. Que a sabedoria do Espírito Santo guarde seu coração. Que os enfermos encontrem cura, que os perdidos encontrem o caminho. Que os cansados encontrem descanso e os quebrantados encontrem carinho. Que Lucas floresça em graça, que Eloá cresça debaixo da proteção. Que a casa de vocês seja um altar cheio da presença e da unção. E quando os braços parecerem cansados e o peso da missão quiser aumentar, o Senhor já preparou ao lado de vocês quem ajudará a sustentar, como Arão e o sustentaram Moisés no dia da batalha e da oração. Assim estarão ao lado de vocês com fidelidade e dedicação. Pastora Simone, futura pastora Maiara, presentes de Deus para esta estação. Braços fortes levantados pelo céu para fortalecer essa missão. E não caminharão sozinhos, nem por um instante sequer, pois o Senhor já levantou um exército de homens e mulheres de fé, obreiros e líderes comprometidos, guardando a visão que Deus entregou, servindo com amor e excelência no propósito que Ele confiou. Que haja unidade entre vocês, que haja honra e submissão. Que a Igreja Apostólica da Excelência cresça firmada na mesma visão. Porque Deus não entrega uma missão sem preparar aqueles que irão ajudar. E hoje nós celebramos não apenas um casal pastoral, mas uma geração de servos que se levanta para continuar. Caboçu tem futuro, porque Deus já preparou cada lugar. E aquilo que foi construído com lágrimas continuará a frutificar. E quando olharem para trás, verão quanto Deus fez e entenderão que cada lágrima preparava o que vivem hoje outra vez. Nós os abençoamos com gratidão
nós os abençoamos com a paz que vem dos céus, com sabedoria para conduzir o povo que pertence a Deus. Sigam em frente, o Deus que o chamou é fiel. Sigam em frente, a promessa permanece de pé. Sigam em frente, há muitas vidas para alcançar. Enquanto houver reino para servir, nossa gratidão sempre irá acompanhar. Vocês caminharam conosco nos dias fáceis e difíceis. Vocês caminharam conosco nas lágrimas e nas celebrações.